Antes de mais, muito obrigada por estarem aqui presentes, muito obrigada à Túlia e à Ana por me convidarem para estar num fórum sobre empreendedorismo no feminino. Depois do que a Ana disse, a responsabilidade é grande. Ela mentiu a maior parte do tempo, porque como veem, eu não trago classe, sobretudo nos pés. Mas era para trazer calçado confortável e eu gosto muito de misturar estilos e, sobretudo, sentir-me confortável sem deixar de ser mulher, sem deixar a feminilidade para trás. Eu estou habituada a falar em público, mas é sobretudo acerca das minhas competências profissionais e daquilo que eu faço nas empresas onde estou com a minha equipa. Falar sobre mim e o meu percurso é um pouco complicado, mas vamos lá ver se eu consigo que vocês deem este tempo por útil, mais como sendo, gostaria de ser inspiradora e mostrar que vale a pena viver e vale a pena ser mulher. Mas como tudo começa há muito tempo atrás, e como eu acredito que o estar aqui hoje é resultado de um percurso, da influência de muitas pessoas, de muitas experiências e, sobretudo, de onde eu nasci e onde nasci. Portanto, eu nasci há 47 anos, 6 de outubro de 68, numa pequena aldeia minhota do concelho de Esposende, Forgeis, tenho muito gosto de ser de Forgeis, numa família da classe média, fortemente influenciada pelo catolicismo e, obviamente, afastada da grande cidade. Aos 8 meses fui viver para a casa da mãe do meu padrinho. Os meus pais ajudavam no trabalho agrícola desta casa e depois de um dia chuvoso pediram para a menina ficar lá. Tinha 8 meses. A minha irmã tinha 2 anos e fiquei a viver nesta grande casa agrícola até aos 6 anos. Vivia com a Jó, que era uma senhora de idade, a mãe do meu padrinho, com a Fia, que era a irmã também de idade, e com a jovem empregada, a Maria, que tinha na altura talvez 12, 15 anos. E o marido e os filhos da Jó viviam no estrangeiro, estavam imigrados. E, portanto, eu fiquei entre mulheres durante 6 anos, os primeiros 6 anos da minha vida. Os meus pais visitavam-me todos os dias com a minha irmã, mas eu não vivia com eles. Aos 6 anos fui para aqui, perto daqui, que os meus pais vivem no centro da aldeia, e eu fui para a escola primária e, portanto, regressei à casa dos meus pais e depois, aos 12 anos, fui para Viana do Castelo. É importante este percurso porque quando eu vou para Viana do Castelo, pela primeira vez, eu não tenho o apoio dos meus pais e diria que fiz a minha primeira grande viagem sozinha. Portanto, isso marcou-me. Aos 19 anos, fiz uma viagem ainda maior para um mundo muito diferente, que foi para o Porto. Vim para o Porto para estudar jornalismo, para a Escola Superior de Jornalismo, e eu, por fora, acho que já era um pouco moderna, tinha sempre a mania de ver as revistas e na televisão e imitar, e achava que estava dentro do contexto, pelo menos em aparência. Cá dentro, eu continuava a ser uma menina de uma família muito tradicional, com valores muito próprios. Portanto, foi um mundo cheio de tentações e que tive de dosear com a minha origem. E depois, mais tarde, resolvi fazer o doutoramento em Santiago de Compostela. Aí foi mais por imperativos profissionais e uma necessidade muito grande de saber. Aqui marca o meu percurso profissional quando eu começo a trabalhar a 100%, aos 23 anos. No entanto, eu sempre fui trabalhadora estudante. Eu, a partir dos 12 anos, ajudei sempre os meus pais, quer na parte da agricultura, e a minha mãe em casa, mas também
Depois queria ter as minhas roupas, queria ter os meus adereços e comecei a trabalhar quer como babysitter, depois como empregada de mesa dos restaurantes, aprendi muito. Hoje sou extremamente exigente com o serviço, já estive do outro lado. Descobri muito cedo que tinha jeito para costurar e, portanto, e como era Maria Cobiça e como não tinha dinheiro para comprar, sobretudo roupas de marca, comecei a fazer a minha própria roupa. Faço desde vestidos como estes, casacos. Hoje já não faço tanto porque não tenho tempo, porque não durmo quando tenho um tecido na mão para saber o que é que vou fazer no dia a seguir. Mas ganhava dinheiro com isso. Portanto, comecei a fazer roupa para mim, para a minha irmã, depois para os meus colegas. Na faculdade, rapazes e raparigas, eu vendia roupa feita por mim. Tudo isto para ganhar dinheiro. Aos 23 anos começo a trabalhar no jornalismo, tinha a licenciatura, Rádio Nova, TSF, depois vou para o mundo das relações públicas, passo por várias empresas, sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo e há 16 anos aceitei o convite para trabalhar no Grupo Salvador Caetano. Primeiro como relações públicas, depois como diretora de marketing da Toyota Portugal e há 1 ano e meio como responsável da direção corporativa, pessoas, marca e comunicação, como disse a Ana. Passei no último ano e meio de uma equipa de 9 pessoas para uma equipa de 40 pessoas. De uma marca para mais de 100 marcas. Portanto, foi um desafio interessante que me dá muito prazer e, sobretudo, porque tenho aprendido muito. Eu sou muito grata por onde eu passo e as instituições que me têm acolhido. Mas eu acho que nós somos muito aquilo das influências que temos. E eu queria partilhar convosco as minhas principais influências. Primeiro, a minha família. O meu pai, um pequeno industrial, ensinou-me a apreciar as coisas simples da vida, a encontrar sempre o lado positivo das coisas, a ser feliz e a gratidão. A minha mãe, que está ali, a fotografia está um pouco desbotada, mas a minha mãe é a minha maior influência. Minha mãe é uma doméstica, tem a 3ª classe e, no entanto, ela se ensinou-me as coisas mais importantes da minha vida. A primeira coisa que ela me ensinou foi a ter respeito pelos outros e a gostar de corresponder às expectativas dos outros. Mas primeiro temos de ter respeito por nós mesmos. Outra coisa que a minha mãe me ensinou foi que o saber não ocupa lugar. E se queremos chegar hoje, temos de aprender e temos de estudar. A minha mãe disse-me que não ia a lado nenhum se não tirasse um curso. Se queres ser independente, tens de tirar um curso. Quer eu, quer a minha irmã, 12 anos mais tarde nasceu o meu irmão, todos nós fomos influenciados desde muito pequenos que era importante termos um curso para sermos independentes. Portanto, esta mulher ensinou-me a ser autónoma, a transformar cada oportunidade ou cada problema num desafio. E uma das coisas que ela me disse é que nós éramos responsáveis pelas decisões que tomávamos. E as decisões tinham de ser consistentes e responsáveis. Isto foi o que a minha mãe me ensinou. A Jó, aquela senhora com quem eu vivi até aos 6 anos e mantive relações, obviamente, com toda a família, ensinou-me uma coisa que eu só mais tarde, obviamente para além do carinho, das histórias sobre a Virgem Maria, as pessoas do Fátima, aquelas coisas da religião, uma pessoa fortemente influenciada pela religião, ensinou-me uma coisa que só mais tarde eu descobri o que é que ela era. Ela era uma senhora obesa, praticamente analfabeta, tinha uma grande casa agrícola e ela comandava um grupo de trabalhadores agrícolas, maioritariamente homens. E ela passava o dia sentada na soleira da porta. E eles tinham-lhe um respeito. Ela tinha autoridade e influência. Mais tarde eu descobri que a Jó foi o meu primeiro modelo de empreendedorismo. Ela era uma líder nata. E aquelas pessoas respeitavam-me.
Também tive influência de dois homens, entre outros, mas dois homens, além do meu marido, que me inspira e me dá uma força muito grande, inclusive para estar aqui hoje. Um deles foi o fundador do Grupo Salvador Caetano. Tive a oportunidade de privar com ele, mas hoje cabe-me também perpetuar o legado, os valores que deixou. E o Sr. Salvador tinha um respeito muito grande pelas pessoas. Ele tratava os trabalhadores como se fizessem parte da sua família. Às vezes os filhos dizem que até tinham ciúmes, porque chegavam a casa e estavam baralhados da forma carinhosa com que ele falava dos seus empregados. E esta história eu sinto-a no dia-a-dia da empresa. Outra pessoa que foi importante e que tem sido muito importante é o meu atual administrador. Não só pelo contributo profissional, mas sobretudo pela admiração que ele tem pela esposa e o respeito e a preocupação que tem com os filhos e com os netos. E conciliar a vida profissional com a vida pessoal, eu vejo todos os dias no meu patrão, que é uma empresa muito familiar. Experiências. A Túlia sugeriu-me e a Ana disseram, conta algumas experiências, sobretudo relacionadas com o teu percurso, tendo em conta o facto de estarmos numa sociedade dominada por homens, sobretudo a nível profissional. E eu, entre muitas, escolhi aqui duas. O setor automóvel é um setor maioritariamente masculino. Todos os dias, quem dita as regras são homens. Portanto, trouxe duas histórias que mostram bem isto, que é, uma delas foi há cerca de 12 anos, numa apresentação em Zurique, uma apresentação de um automóvel da Lexus aos jornalistas. Nós estávamos a apresentar o automóvel aos jornalistas, já estávamos cerca de 150 pessoas. E naquela sala eu era a única mulher. E nunca mais me esqueço que eu movimentava-me de um lado para o outro da sala, consoante as necessidades, e sentia os olhares dirigirem-se para mim. Não sentia hostilidade, mas eu de repente dei comigo a pensar, só sou eu a única mulher que aqui está. Efetivamente isto é dominado por homens. Mas reagi naturalmente. E portanto, o que estávamos ali todos eram profissionais. Não havia ali diferença de géneros. Outra experiência que eu gosto de contar foi dali a 2, 3 anos, quando assumi a direção de marketing da Toyota. Estava numa viagem no estrangeiro com vários responsáveis da Toyota, nomeadamente com o japonês, na altura responsável pela Toyota Europa. E quando fui apresentada como a diretora de marketing da Toyota Portugal, ele disse, a uma? E então, quem me apresentou disse, a uma mulher, mas põe os homens na linha. É determinada, tem força, e quando entra numa sala são todos iguais. E, portanto, esta forma como ele me apresentou é, no fundo, algo que eu tento transmitir no dia-a-dia. E não poder mulher é uma vantagem, mas muitas vezes tem de ser equilibrada com o nosso lado profissional. Porque os homens não estão constantemente a dizer, eu sou homem. Então nós também não precisamos dizer, eu sou mulher. Nós somos com naturalidade. Queria também transmitir-vos a forma como eu reajo perante as coisas, até aproveitando a história da Túlia. Nós temos de escolher se queremos apenas partir pedra, se queremos construir muros ou se queremos construir catedrais. E, portanto, nós temos de ter uma estratégia para aquilo a que nos propomos, uma missão. Onde é que nós estamos? Como é que nós chegamos aqui? Para onde é que queremos ir? E, portanto, é preciso ter uma missão. Eu uso isto e faço esta reflexão constantemente. Depois de refletir para onde é que eu quero ir, eu defino as minhas táticas. E só vou partilhar algumas. A primeira é, tudo isto dá muito trabalho. E, portanto, sem esforço e sem brilho não se vai a lado nenhum. Segundo, é preciso ter conhecimento, não só formal, nas escolas e na universidade, mas no dia-a-dia. Este tipo de iniciativas
é uma oportunidade única para colher conhecimento e experiências. Mas também há algumas coisas mais higiênicas. Por exemplo, no dia-a-dia, como eu trabalho muito com homens, eu tenho muita preocupação no que visto, na maquilhagem e numa coisa muito importante. Está provado que as mulheres falam o dobro dos homens. E, portanto, procuro falar tanto como os homens ou menos. Relativamente à roupa, raramente utilizo em reuniões importantes, maioritariamente frequentadas por homens, saias muito acima do joelho e roupa muito justa. Batom vermelho, raramente nesse tipo de situações. E porquê? Porque eu quero que eles me vejam como profissional e não se distraiam com o que eu trago vestido ou com os aspectos mais ajustados à mulher. E, portanto, utilizo isto no dia-a-dia. Sobriedade e a regra do silêncio. É uma das técnicas que eu utilizo. Porque nós temos vantagens, muitas vantagens em relação aos homens. A primeira vantagem tem a ver com a maternidade e, portanto, por natureza, nós temos uma capacidade acrescida de resiliência e um compromisso maior que os homens. Porque o compromisso, eu não sou mãe, mas tenho a certeza que assim é. Reparem, esperar 9 meses para nascer a maior obra-prima do homem. E depois ter um compromisso de educar e de fazer esta obra. Segundo, como também sabemos, as mulheres utilizam mais o lado direito do cérebro do que os homens e, portanto, são muito mais relacionais, muito mais de consensos. Que as mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo, ninguém tem dúvidas. Isto também já nos vem dos géneros. Durante séculos e séculos, enquanto que os homens iam caçar alimentos para a floresta, caçar, as mulheres ficavam em casa com um olho nos filhos, com um olho na panela, com outro olho nos animais e com outro olho nas vizinhas. E, portanto, isto deu-nos essa possibilidade do chamado, hoje em dia, multitask. Temos o sexto sentido, e o sexto sentido faz-nos com que nós saibamos, na hora certa, transformar um problema numa oportunidade e saber o que responder. E olhar, ter uma visão de 360 graus. O sexto sentido não é uma coisa estranha. O sexto sentido é o resultado também de muita experiência. E temos a feminilidade, é uma porta aberta para muitas coisas. É a primeira porta que nós temos. Eu costumo dizer, a beleza e o ser feminina devemos usar, mas não abusar. Mas devemos ter essa oportunidade. E, portanto, somos empreendedoras por excelência. Para concluir, e já esgotei o tempo, gostaria-vos de dizer, se me permitem, que não devemos fazer-nos vítimas, mas, pelo contrário, aproveitar as nossas oportunidades, potencialidades e definir exatamente onde é que nós queremos chegar. Não devemos usar as mesmas armas que os homens usam, porque nós somos pela paz e pelos consensos. A guerra foi feita por homens. E, portanto, reparem, a história das sufragistas, no final do século XIX, foi feita pelo diálogo e pela partilha, nunca pela força. E, portanto, devemos conciliar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. E se fizermos isso com naturalidade, nós vamos ter um mundo a nossos pés. E não estar todos os dias a dizer, eu sou mulher e quero lá chegar, e nunca fazemos nada por isso. E, portanto, ser mulher, naturalmente, é, se querem, a minha sugestão. Obrigada pela vossa atenção.